Toda hora nesse filme vai ter um momento meio clímax, uma mistura de Trapalhões com Cidade de Deus. E O Corvo. Mentira, não é essa, é o pior mix que eu já fiz. E aí galera, aqui sou eu, Bento, certo? Em mais uma aventura, não é mesmo? Que isso é pra vocês, todos os seguidores aqui desse canal, Chapado Crítico, certo? Deem um like, curtam, não é mesmo? Espalhem a notícia que esse canal existe, o melhor canal de cinema. Toma, porgo. Sei lá. Vai, tem alguém na escuta? Câmbio? Saiu do ninho. Não é mesmo? Galera, ninguém entendeu o que eu tô fazendo aqui, não é mesmo? Certo? Mas é sobre o filme que a gente vai falar hoje. Hoje a gente entra, não é mesmo? Pra analisar mais um clássico, certo? Mais um grande clássico positivo dessa vez. Não é igual Morbius, que foi sofrível, não é mesmo? Certo? Ou algum outro filme que são clássicos negativos. Esse, a gente entra de novo, certo? No maravilhoso mundo dos anos 80, certo? Onde o preconceito, não é mesmo? Dominava as pessoas e elas faziam filmes misturando etnias de um jeito totalmente errado, mas que era bem maneiro também, né mesmo? Onde os efeitos especiais eram feitos na raça e não eram brincadeirinha de computação gráfica, não, de videogame, entendeu? O cara tinha que construir um monstro escroto, né mesmo? De 1000 olhos e pendurar em 300 mil cabos, né mesmo? E era difícil e dava trabalho, certo? Não era brincadeira de criança, não. Igual Madame Tenha, né? Esse é o único que sempre vem na minha cabeça. Tem que ter um pior do que esse, galera, logo. Certo? E hoje a gente vai pros anos 80, eu já falei isso? Foi mal. Um mundo aí, certo, onde todos os orientais faziam parte de alguma gangue oriental, certo, e lutavam bem pra caramba, não é mesmo? O filme de hoje, galera, é um clássico dos clássicos, não é mesmo? Talvez o melhor filme de todos os tempos, talvez, não é mesmo? E se chama Aventureiros do Bairro Proibido. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu adoro fazer essa voz. Sempre tinha o título, não é mesmo? Do filme em inglês e aparecia a dublagem. Big Trouble in Little China. Aventureiros do Bairro Proibido. E sempre nesse mesmo tom. Mas o nome do filme, né, é Big Trouble in Little China. Se a gente fosse fazer a tradução exata, né, seria Um Problemão na Liberdade, galera. Mas por algum motivo a gente traduziu no Brasil para Aventureiros do Bairro Proibido, certo? Que a gente já tinha essa consciência desde essa época, não é mesmo? Mas esse filme em português também lembra bastante, não é mesmo, galera, o Rio de Janeiro, porque lá tem vários bairros proibidos, né? Tipo Leblon. Se você for pobre e entrar lá, você morre. Ou também a Barra da Tijuca, né? Que se você for esquerdista e entrar lá, não é mesmo? Você tá com uns dias contados, não é mesmo? Certo? O filme começa, certo, em São Francisco, 1986, não é mesmo? E aí, na primeira cena, a gente já abre, certo, com um velho chinesinho, que eu acho que é aquele velho também do filme do Ed Murphy, né? Aquele do Rapto do Menino Dourado, não é mesmo? Eu acho. Galera, eu tava esperando alguém da produção me corrigir, falar, mas ninguém nem prestou a mínima atenção no que eu tava falando. Certo? Victor, velho e bom Victor Wong, não é mesmo? Cara, adoro esse cara. Estava em filmes maravilhosos como Aventureiros do Bairro Proibido e esse Rápido do Menino Dourado, enfim. Acho que ele perdeu, né, território pro aquele cara do Sr. Miyagi. Eram os dois únicos que podiam circular na época desses filmes. Isso eu tô confabulando, galera. Ele tá conversando com um advogado, né mesmo, certo? E como todo bom advogado, né mesmo, ele já quer fuder com as pessoas, né mesmo? Eu falo por conhecimento de causa isso. E aí, né mesmo, ele quer saber, o advogado, quem é o responsável, né mesmo, por ter causado a destruição num bairro, né, em Chinatown. E aí, enquanto esse advogado, obviamente, né mesmo, procura aí fuder as boas pessoas do bairro de Chinatown, né mesmo? O velho Egg Shen começa a dizer, certo, que toda essa destruição foi fruto da magia chinesa, não é mesmo? E o jeito que ele tem pra provar isso pro advogado, não é mesmo? É fazendo aqueles efeitos especiais de raiozinho, ou quando a pessoa toma um choque, não é mesmo? Tem vários raios, assim, que nem aparece. Já uma pessoa tomando um choque na vida real, não tem aqueles raios, né, mal feitos, nunca, cara. Ela só queima e fica assim, travada num lugar. É bem feio. Só que o advogado, não é mesmo? Ele não se importa com esses truques de circo barato, não é mesmo? De efeito especial ruim dos anos 80. Ele fala, foda-se. Ele só quer pegar o dinheiro desses pobres do bairro, não é mesmo? E mais solidário eu não poderia estar. E aí, né, galera, mesmo com o personagem, certo, mais foda do mundo, talvez, do Kurt Russell, tendo se envolvido nessa briga que levou toda essa destruição, não é mesmo? O velho totalmente esconde a participação dele
nessa encrenca, nessa confusão, não é mesmo? E aí ele resolve que o Kurt Russell não teve nada a ver com essa história e acaba ficando também bem puto quando o advogado pergunta sobre o envolvimento dele. Então ele fala, não, deixa o Jack Burton fora disso, não é mesmo, galera? E a gente já vai descobrir quem é esse personagem, Jack Burton, né? O personagem do Kurt Russell, calma. E aí a gente já corta pra Kurt Russell, não é mesmo? Jack Burton, certo? Dentro de um caminhão, comendo um sanduíche podre e inaugurando aí um podcast mais horrível de todos os tempos, desde o Redcast. Inaugurando, certo, a criação do pior podcast do mundo desde o Nerdcast. Inaugurando a criação do pior podcast, né mesmo, do mundo desde o Pod Delas. Ele tá no começo fazendo um podcast bem louco, né mesmo? Falando num caminhão, certo? Sozinho pra uma galera sobre costela, sobre uma noite mágica que ele vai ter, né mesmo? Nessa noite chuvosa de São Paulo, estamos aqui, não é mesmo, certo? Nesse grande estúdio, certo? Estamos aqui nessa noite chuvosa, nessa noite estrelada e vamos ficar aqui, certo? Até o sol raiar. Tá escutando? Eu preciso de ajuda. Show, galera. Depois a gente vê o que é isso, né mesmo? Nos anos 80, esse tipo de personagem era super popular, né mesmo? Ele era meio pobre, mais irado, ele não se importa meio com a vida, ele é maneiro, né mesmo? Certo? Ele dirige um caminhão, por que não? Ele faz um podcast pra ele mesmo e pra quem captar as ondas de rádio, certo? E ele é descolado, apesar de tudo que ele faz dizer o contrário. E aí a gente acompanha ele, certo? Até ele chegar num lugar de jogatina, tipo o que seria o jogo do Tigrinho dos anos 80, com um bando de chinês na mesa, né mesmo? Que ele é brother por algum motivo. Aí ele tá lá jogando e ele leva todo o dinheiro da galera, né? Todo mundo vai embora, mas o amigo dele fica, né, ali, que é um Pyong Lee, certo? Meio, talvez o garoto do Goonies que tenha crescido, né? Ninguém sabe, galera. Em inglês o nome dele é Wang, né mesmo? Mas, galera, vê no Google aí, Wang é piroca, né mesmo? Então, a gente em inglês, então a gente vai chamar ele de Pyong Lee mesmo. Aí o amigo dele, o Pyong, quer recuperar essa grana, certo? Aí faz uma aposta, né mesmo? De cortar uma garrafa no meio, e aí não sei que tipo de aposta é essa, né? Mas beleza, ele tenta cortar a garrafa no meio, só que Kurt Russell pega rapidaço, né? Num super reflexo a garrafa. E aí mostrando que o reflexo dele é melhor do que qualquer um. E a gente vai ver que esse é o tipo de coisa que vai surgir no final do filme, talvez. E aí o Pyong Lee, né, pede, certo, pro Jack, até ele pagar o dinheiro, ele precisa pegar a noiva dele no aeroporto, que é tipo aquela noiva sob encomenda, que ele pagou bastante dinheiro pra ter essa noiva, né mesmo? Que é tipo, ele escolheu a dedo porque é uma chinesa de olho verde, não é mesmo? Mas surpresa, ela nem é chinesa, tá usando uma lente de contato e parece um ciborgue, não é mesmo? Meio estranho do futuro, sei lá. Talvez ele tenha comprado já um robô daqueles, não é mesmo? Sexuais, chineses, e nem saiba. Inclusive tem uma curiosidade, se você quiser conhecer mais sobre essa atriz chinesa, que não é realmente chinesa, ela também foi capa da Playboy, né? Então basta você procurar mais sobre o trabalho dela imediatamente depois desse vídeo. Se você quiser conhecer mais a fundo, não é mesmo? O trabalho dela, vai no Google. É mole. E aí, enquanto eles estão esperando, certo? Essa esposa por encomenda chegar. Eles acabaram de sair de uma jogatina clandestina, né mesmo? Pra esperar uma noiva sob encomenda no aeroporto, né mesmo? Mas certo, aí chega a noiva, né mesmo? Só que aí, por algum motivo, essa noiva chinesa de olho verde tá pegando uma caixa gigante de fermento, certo? Naquela esteira rolante do aeroporto. E galera, eu queria poder saber, mas nunca mais é abordado por que ela tá transportando essa caixa de fermento gigante. E aí também na hora, cara, aparece uma gangue, certo? Que é a gangue do quê? Senhores da Morte, não é mesmo? E galera, eles têm pelo menos já um crime, só de você ver pra eles que é um crime contra o bom gosto e a moda decente, não é mesmo? Que eles estão vestidos como uma banda K-pop diretamente do inferno, onde todo mundo tem 50 anos de idade, não é mesmo? Ou tem 30 e já foi tão maltratado, não é mesmo? Pelas regras do K-pop que eles ficaram meio velhos. E eles são os piores, parece, né? Criminosos, porque eles já veem, certo? Essa noiva de olho verde, eles já partem pra cima pra sequestrar ela, entendeu? Eles cometem os piores crimes, né mesmo? Furto, tráfico, porta-news. Esses caras fazem as piores coisas. E aí, enquanto, né mesmo, Jack Burton, certo, tá dando em cima, da Samantha, né mesmo, do Sex and the City, os caras já tentam sequestrar a noiva do Pyong Lee.
E aí tem uma super confusão, porque ao mesmo tempo, né mesmo, eles querem sequestrar também a amiga da Samantha, que é uma chinesa, que a gente só vai ver nessa cena praticamente no filme, né mesmo? Mas eles tentam... Esse é o pior aeroporto que tem, né mesmo? Não tem segurança, tem várias gangues tentando sequestrar mulheres de olho verde. E aí eles correm meio atrás do sequestrador e eles fogem com a esposa do Pyong Lee, né? Então essa é a parte, né mesmo? Quando sequestram essas pessoas é que você naturalmente ligaria pra polícia, né mesmo? Pra eles resolverem esse caso, né mesmo? Mas nesse caso não, porque o Kurt Russell e o Pyong Lee, eles falam, não, tem polícia não, a gente que vai resolver essa merda. E aí vão correndo atrás dos sequestradores a qualquer custo. E aí nessa perseguição eles chegam de cara, né mesmo? No bairro proibido, que eles vão até a toca, né? Desses sequestradores, que eles sabem onde é que é, né? E aí eles chegam no bairro proibido, que é essa liberdade, né mesmo? Meio esquisita, que é a Chinatown lá em São Francisco. E aí eles já dão de cara, né mesmo? Com o funeral do Nelson Mandela chinês, galera. E aí chega outra gangue, certo? De chinês também, certo? Super puto. E aí começa uma porradaria generalizada, certo? Várias gangues chinesas com metralhadora, né mesmo? Eles parecem que vieram do faroeste, certo? Cara, eu não sabia que era assim. Chinatown. Vai demorar pra eu visitar esse lugar. E aí a polícia não aparece, tem o pior tiroteio que você já viu, pessoas sendo massacradas, milhares delas, certo? E a polícia não aparece, ninguém faz nada. Igual na Liberdade aqui mesmo, né? E aí durante a briga, né mesmo, o Jack Burton e o Pyong Lee estão presos meio dentro desse caminhão, né mesmo? Só que o Kurt Russell tá com uma faquinha na mão, certo? Que ele acha que isso pode resolver. Talvez, se ele tiver que se meter na briga, é melhor ter isso, pelo menos. E aí depois da troca de tiro, né, finalmente acabam as balas, eu acho, né? Depois de umas 20 pessoas morrerem, né mesmo? E eles começam pro Kung Fu, que é o que eles fazem de melhor, né mesmo? Cheio de nunchaku, faca, e começa uma porradaria generalizada. E aí do nada, galera, aparece 3 Raiden, certo? Do Mortal Kombat, né? 3, não só 3, vestidos mais ou menos igual com aquele chapéu de palha, né mesmo? E todos envoltos, certo? Por aqueles efeitos especiais de raio, né mesmo? Que eles adoram fazer nesses filmes, né? Deve ser um dos mais baratos de fazer, porque tem toda hora. Mas acontece que eles fazem toda uma firula de mandar raio e descem voando, e aí decidem usar as armas mais estranhas que você já viu. Eu não sei se isso é ninja sobrenatural, não dá pra saber o que é. É simplesmente uma faca e um garfo que giram, né mesmo, na mão, certo? Um tá usando um coçador de costas de metal e o outro usa umas facas estranhas, né mesmo? E galera, esse filme inteiro, galera, não tem clímax. Esse já é o clímax, teve um clímax no aeroporto. Toda hora nesse filme vai ter um momento meio clímax, porque ele é uma aventura meio maluca, entendeu? Uma mistura de, como é que é? De Trapalhões com Cidade de Deus. E o Corvo. Mentira, não é essa, é o pior mix que eu já fiz. É tipo uma mistura, não é mesmo, de Trapalhões com Cidade de Deus, não é mesmo? Com Karate Kid, com Jet Li. Esse filme, na verdade, é uma mistura, né mesmo, de 70% Trapalhões, 80% Cidade de Deus, né mesmo, 20% Jet Li, né mesmo, 15% Karate Kid, certo? E 2,5% Kung Fusão. Alguém lembra desse? E Todo Mundo em Pânico, meio. E um pouco de uma pitada, né mesmo, como faria aquele cara, de Power Rangers. E aí nessa hora, né mesmo, eles estão fugindo dali dentro do caminhão, aí o Jack Burton, sem querer, atropela um velho, certo? Vestindo uma fantasia de carnaval ridícula. O velho levanta depois de ser atropelado, né mesmo? E aí o Jack para um pouco o caminhão e ele decide agradecer Jack Burton com um raio de gratiluz, né mesmo? Na cara dele, certo? O que deixa ele meio cego, né mesmo? O Kurt Russell. E aí o amigo chinês dele joga água de esgoto na cara dele, pra ver se melhora, não é mesmo? Galera, por isso que eu não como nada. Você sabe aonde, né? Pastel? Não pra mim. E aí ele descobre, né, mesmo, que esse velho que ele acabou de atropelar e diz que o velho meio que atravessou o caminhão. Não atravessou, meu amigo. Você atropelou e ele levantou depois. Para de repetir isso durante o filme, tá? Que ele atravessou o seu caminhão. Não atravessou, não. Você atropelou, deu pra ver. Então ele fala que esse velho, na verdade, é uma entidade milenar com poderes mágicos chineses chamado David Lopan. Não impõe muito respeito, né? Eu conheci o diabo. Ele chama Marcos Soares. Mas você fala, é mesmo? Mas tudo bem. Eles decidem invadir lá o esconderijo, certo, dos chineses para resgatar
a noiva por encomenda do Pyong Lee, né mesmo? Só que esse esconderijo nada mais é do que um prostíbulo chinês, né mesmo? Aí o Kurt Russell se disfarça aí de uma espécie de Jeffrey Dahmer, meio nerd, pra entrar nesse prostíbulo em busca dessa mulher, né? Uma hora ele pergunta pra mulher, a dona do prostíbulo, né? Você por acaso tem uma daquelas mulheres chinesas de olho verde? E aí isso é uma grande ofensa pra mulher. Ela fala, não existem mulheres chinesas de olho verde. Tá bom, né mesmo? Será? Será que não existe nenhuma? Eu não posso dizer, talvez. Eu não sei. Nesse filme eu sei que não. Mas todas estão usando lente de contato, galera. E aí, né mesmo, ele faz essas piadocas e a mulher ele acaba num quarto desse motel, certo? Com uma outra mulher, fazendo perguntas sobre a chinesa de olho verde, que tá nessa mesma hora amarrada num quarto, né mesmo? E aí os Haydens, né mesmo, decidem dar um fatality nesse café fotô chinês, né mesmo, certo? Eles chegam invadindo com uma luz verde, certo? Deixam todas as prostitutas chinesas meio assustadas, né mesmo? Correndo pra um lado e pro outro. E aí os Haydens vão e levam, né, essa chinesa que não é nem chinesa e de olho verde, nem tem olho verde. E eles encontram o velho Eng Shen, certo? Pra bolar um novo plano nesse restaurante chinês do Pyong Lee, ou do tio dele, né mesmo? Aí o Eng Shen tá fazendo um Ouija com um monte de osso de galinha. E aí ele começa a explicar, certo? Que esse David Lopan, ele sabe tudo, ele é um especialista em David Lopan, né mesmo? Ele sabe tudo sobre esse cara, certo? Ele tem uma conexão com ele. Talvez, não é mesmo? Porque eles sejam da mesma geração. Geração V, de velho. E aí a gente descobre que esse cara, David Lopan, né mesmo? Cara, esse nome é o melhor, né, do mundo. David Lopan. Além disso, ele é economista, galera. Além de entidade do mal, ele é o economista David Lopan. Ou mentalista. Não parece o nome de alguém? Mentalista, David Lopan. E aí, certo, ele é uma entidade maligna de 2000 anos de idade. Tá preso, certo, no corpo de um velho podre. E aí, pra ele resgatar a mortalidade dele, né mesmo? Ele precisa de uma chinesa de olho verde e precisa ou casar, transar ou matar essas chinesas. Não tá muito claro, né? Ele precisa fazer uma dessas coisas com uma delas. Mas mais pra frente do filme a gente descobre, né, que esse ritual aí de casamento, matar ou transar, poderia ser feito com qualquer mulher de olho verde, né mesmo? Mas eles queriam ter todo o trabalho de ir no aeroporto, né mesmo? Procurar chinesa com fermento, outra. Podia ser qualquer uma. E aí a gente vê o núcleo dos vilões e a gente conhece um pouco melhor dos três Raiden, certo? E a gente vê que um deles é o irmão chinês perdido do Schwarzenegger. E aí, enquanto isso, né, Pyong Lee, certo? Obviamente está tentando convencer o Kurt Russell que magia é real, não é mesmo? Certo? Mesmo o Kurt Russell tendo acabado de ver todo esse caos. Gente voando, né? Prostitutas de olho verde, chinesa sendo sequestrada por um cara no Raiden, no teto. Ele ainda meio... não sei se isso é muito real, não. Preciso ver mais um pouco. Eles invadem um covil dos ladrões, né? Logo depois, certo? Da gangue chinesa do mal lá. Usando a tática, a melhor tática do mundo, certo? Que é a tática... Opa, e aí, parceiro? Valeu, valeu, valeu. Beleza aí. E aí sai entrando. Quem já não entrou em vários prédios assim, né mesmo? Passando pela portaria. Valeu, valeu. Vou pro 601. E esse covil tem uma arquitetura totalmente maluca, né mesmo? Talvez feita pela uma versão louca do Oscar Niemeyer chinês, né mesmo? Certo? Onde tem 1000 níveis de subsolo, 15 no mínimo, cheio de armadilha, feitiçaria, certo? Monstros. Aí os capangas do Lohan lá, né mesmo? Lopan. E aí os capangas do Lopan, né, estão tentando matar aí os três heróis, né mesmo? Que são o Pyong Lee, o Kurt Russell e também aquele Jesse Plemons, versão chinesa. Vê se não é igual, cara. Então, uma super discussão aqui sobre isso. E aí ele acaba atirando, certo, num cara e matando ele, né mesmo? Que um outro cara, que o Jesse Plemons pergunta, chinês, é a primeira vez que você mata um cara? Ele fala, não, pô, não, que ele não quer passar vergonha, né mesmo? Pagar de virgem, certo, na frente do Pyong Lee, desse outro cara. Ele fala, não, já matei vários. E aí no meio da fuga, né mesmo, o Kurt Russell, certo, ele começa a desenvolver um romance, certo, com aquela Samantha, que é uma personagem que, por algum motivo, sabe tudo dos caras, onde eles moram, o esconderijo deles, né mesmo, conhece todo mundo. E ela tá acompanhada, certo, infelizmente, de uma figura super asquerosa, né mesmo, que é uma amiga dela, uma jornalista de esquerda, que trabalha pra Gazeta do Povo, ou sei lá o quê. E aí eles fogem, certo, naquele ônibus escolar do Eng Shen, né mesmo?
mesmo? E aí eles acabam percebendo que eles deixaram a Samantha pra trás, né? Que ela pega por um lobisomem, pé grande, meio com harmonização facial podre. E aí o Lopan, né, mesmo, tá fazendo o ritual e ele percebe que a Samantha também tem olho verde, certo? Aí ele decide casar com as duas mesmo também, entendeu? Com a que já sequestrou e com essa que tá lá dando sopa e tem olho verde. Então, apesar de ser americana, vamos lá, né mesmo? Porque ele quer provar pra todo mundo que ele é não mono. E aí é quando, né, o Lopan decide começar o ritual de acasalamento mágico chinês, né mesmo? Quando ele manda os Haydens fazerem uma dança fisiculturista na frente das garotas, né mesmo? Eu não entendi a metáfora da coisa, né mesmo? Mas eu aposto que existe. E aí depois ela manda as duas segurarem uma espada, né mesmo? E aí elas são levitadas até o teto pra trocar uma lâmpada. Elas tentam trocar a lâmpada e ficam lá no teto. Porque uma entidade maligna não vai perder tempo tocando uma lâmpada. Quantas entidades malignas precisam para tocar uma lâmpada, hein, galera? Nenhuma, porque basta você mandar duas mulheres, uma ocidental de olho verde e uma chinesa meio falsa de olho verde, levitar as duas e elas trocam. E aí Lopan, né mesmo, inicia sua cerimônia de casamento no seu covil sinistro no subsolo com uma puta caveira de neon, né mesmo? Música, mano, bombando, certo? Um ambiente bem agradável, tem até uma escada rolante, né mesmo, certo? Que faz ele descer da caveira gigante de neon pra chegar na sala. Putz, cara, em matéria de covil em subsolo, os chineses fazem os melhores. Os vietnamitas também, mas a gente nunca vai saber, né mesmo? Porque eles foram bombardeados em 1000 pedaços na Guerra do Vietnã, apesar de eles terem vencido, né? E enquanto os nossos heróis, né mesmo, estão invadindo esse covil pra salvar todo mundo, né mesmo? Acabar com a magia, Egg Shen, toda a gangue, Kurt Russell, né mesmo? Toda a galera, Pyong Lee lutando, certo? A gente conhece mais um dos capangas monstruosos e bizarros do David Lopan, né mesmo? Que é simplesmente uma almôndega voadora, né mesmo? Cheia de olho, né mesmo? Parece alguma coisa que você comeria no Habib's e tomou vida, né mesmo? E ele serve meio como um interfone pessoal do Lopan, né mesmo? Em vez de iFood, ele tem essa almôndega voadora. E aí o Lopan, né mesmo? Ele já tá numa fase aí que ele já não é um velho decrépito, né mesmo? Na cadeira de rodas, certo? Quase morrendo, com uma maquiagem horrorosa, e ele já tá na forma dele mais escola de samba. E esse Lopan também, ele é a voz do vilão do Samurai Jack, sabia? Extra grossa! Samurai Jack, Samurai Jack, Samurai Jack. E ele é velho, ele tem a mesma síndrome que eu já falei aqui do Charles Bronson, não é mesmo? Que ele já nasceu velho. E hoje ele tá mais velho do que nunca, talvez. Talvez esteja no meio da velhice, não dá pra saber. E essa fase é a infância dele. Antes tem uma sequência irada, não é mesmo? Que o Jack Burton é levado como prisioneiro, certo? Junto com o Pyong Lee numa cadeira de rodas, meio de madeira, super bizarra, não é mesmo? Aí ele cai, passa por uns guardas, né? E com a cadeira de roda eles são eles voam, né, pra algum lugar, que é assim que acontece. Física trabalha desse jeito. Pelo menos nessa época, e na China, no subsolo, não tem nada de errado. E aí, né, mesmo, quando eles vão começar a cair na porrada, eles estão observando de longe, né, mesmo, o ritual ser completado com as noivas do Lopan, né, mesmo, ele tá tirando sangue, agora ele precisa, né, mesmo, cada hora o ritual tem um novo estágio, galera, e muda. Agora ele precisa tirar um pouco de sangue delas, né, mesmo, e beber o sangue, ou só cortar elas, eu não sei direito, eu não sei como é que funciona. E aí eles estão vendo meio de longe, todo mundo parte pro ataque, né, pra porradaria começar, e infelizmente, né, na empolgação, Kurt Russell atira pro teto, né mesmo? Pode acontecer com qualquer um. E aí desmaia com uma pedra que cai do teto, né mesmo? E aí tem muita pancadaria onde o Pyong Lee, né mesmo, sai voando, certo? E lutando de espada com um dos Raiden, né mesmo? E toda hora eles saltam, certo? Desafiam várias vezes as leis da física, lutando uma dança de luta de espada maluca. E aí, né mesmo, a padaria, porrada comendo solta, e o Lopan, ele tá lá tirando sangue das mulheres, o caos tá acontecendo, né mesmo? Ele acha que ele venceu, ele dá uma risada meio maligna, né mesmo? Parece uma pequena garota rindo, mas tudo bem. Antes também tem uma parte, né, certo, que o Egg Shen luta com uns raios assim, né mesmo? E aí, pô, a parada mais psicodélica e animal acontece, que ele tá lutando contra o David Lopan, os dois atiram um raio, né? O David Lopan, o dele consiste em ele fazer um negócio assim, né? Com o dedão. Eu tô fazendo errado.
Mas o golpe chinês é mais ou menos faz esse movimento e mexe o dedo, certo? E aí ele também, os dois, e aí aparecem dois caras de armadura, um roxo, um verde, se degladiando, certo? É um espetáculo pros olhos, não é mesmo? Olhos mortos. Não, tô brincando, é maneiro, sim, galera. E aí, quando o Kurt Russell tá fugindo, certo, com a Samantha, né mesmo? Aparece do nada aquele lobisomem com a harmonização meio estranho, né mesmo, certo? E tenta pegar eles, mas aí a Samantha dá um chute no saco dele, né mesmo? E aí eles fogem. Antes também, cara, tinha uma parte que você deixou escapar aqui também, que elas estão presas, né? Lembra, na prisão deles? Antes deles resgatar. E aí, por algum motivo, a jornalista, amiga da Samantha, tá presa, né? Anotando umas coisas num bloco com caneta, e a Samantha tá presa com uma mordaça. Eu não entendi a diferenciação de presídio, né? Mas tudo bem. Uma tá presa igual um fetiche sexual, e a outra, a jornalista, tá livre pra escrever matérias com um caderno e uma caneta. Mas beleza, era só uma. E ainda mesmo o Kurt Russell tem o último confronto, né mesmo? Com o Lopan. Lá, eles estão numa sala cheio de vários estátuas de Buda de gesso, porque as verdades estão guardadas, né, galera? Certo? Eles começam uma disputa de jogar faca um no outro, né mesmo? E aí, simplesmente, ele olha pro Jack e deixa a noiva. Vai, que ele tá tão confiante que ele vai vencer, né mesmo? Então ele taca a faca, certo? O Kurt Russell pega e taca de novo na testa dele, né mesmo? Bom, acabou. Certo? Porque como a gente lembra, quando ele pega aquela garrafa, ele tem o melhor reflexo do mundo, hein? Voltou aquele pedacinho, né mesmo? Que a gente lembra bem do começo. E aí ele acaba matando, né mesmo? Lopan, certo? E ainda sobrou aquele Hayden meio Schwarzenegger, né mesmo? Que fica tão triste quando o Lopan morre, né mesmo? Que decide se inflar, certo? Até a morte. E aí, quando eles ainda estão fugindo um pedacinho, não é mesmo? Aparece um último Raiden, não é? E aí começa a fazer um festival de luzes, certo? Mas a troco de nada. Que aí eles sobem desse esgoto, eles sabem o caminho, eles ainda lembram o caminho certinho, galera. Apesar de só terem ido uma vez lá, mas certas pessoas têm memória fotográfica. E aí eles sobem, escapam, o outro Raiden não consegue pegar eles, não é mesmo? E aí, galera, tem um final mesmo, todo mundo final feliz, os planos foram frustrados, todo mundo morreu, não é mesmo? Kurt Russell volta a ser caminhoneiro, antes ele dá meio que um fora na Samantha, que ela fala, porra, você pode construir também, ela fala, você pode construir um apartamento pra mim no seu caminhão? Ele fala, não dá, hoje não. E aí vaza, não é mesmo, certo? Pra voltar a ser caminhoneiro com o seu talk show, certo? Particular, pra uma pessoa só, não é mesmo? E aí a gente acompanha ele falando, opa, galera, é isso, acabei de, certo, passar pela liberdade, impedir uma guerra mística, isso tudo numa tarde, totalmente aleatório, não é mesmo? Essa é a minha vida, eu sou caminhoneiro, esse é o meu destino, eu sou assim, eu sou a universal, galera. Certo, aí ele fala isso, certo? O Wang casa também com a chinesa de olho verde, todo mundo tá hiper feliz, mas aí no último momento, galera, no caminhão tá o lobisomem com gigantismo meio estranho, escondido atrás, não é mesmo? Certo? Do caminhão. Câmbio, os problemas não acabaram, né? Certo, galera? E aí, esse é um dos filmes mais irados, certo? Dos anos 80, certo? Uma referência, um clássico verdadeiro. Ele mistura tudo melhor, certo? Que tem o cinema americano com Kung Fu chinês maluco e magia, não é mesmo? E o Kurt Russell fazendo um personagem mais insano de todos os tempos, não é mesmo? Então, se você acha que eu deixei alguma coisa escapar, comenta, certo? Se você ficou aqui até o final desse vídeo, quero te agradecer, não custa nada você deixar um like, certo? Se der pra ser membro, seja membro, participa do WhatsApp, faz tudo. E a gente se vê no próximo Chapado Crítico, talvez com um clássico negativo, um clássico positivo. Esse foi um clássico positivo, não é mesmo? É isso, galera. Tchau. Câmbio, desligo, certo? Valeu, galera. Até breve. Inaugurando aí, certo, o pior podcast de todos os tempos desde a blogueirinha. Inaugurando aí o pior podcast de todos os tempos desde o Redcast. Inaugurando aí o pior podcast de todos os tempos desde a criação do Flow. Inaugurando a criação do pior podcast, né mesmo, do mundo desde o Pod Delas. Inaugurando, certo, a criação do pior podcast do mundo desde o Vênus Podcast. Inaugurando, certo, a criação do pior podcast do mundo desde o Nerdcast. Inaugurando, certo, a criação do pior podcast do mundo desde o Sistema Solar. Galera, você escolhe qual você quiser, tá? Todos estão aí pra tu pegar, não é mesmo? Inaugurando aí o podcast mais horrível de todos os tempos desde a inauguração do Ben-Hur Podcast.